Em 2020, iniciamos uma nova década. O que vai acontecer de importante esse ano? Um dos grandes temas para 2020 é a possível recessão global. Por que a gente está com medo disso? A gente está com medo disso porque os números em termos de crescimento, a estabilidade, o que está acontecendo entre os países no âmbito de comércio internacional traz algumas preocupações. Dentre as grandes preocupações para 2020 é uma possível recessão global. Por que de uma recessão global? Porque o crescimento econômico em países desenvolvidos não está tão forte e tão sustentável e, além disso, os países emergentes que puxavam o crescimento econômico, primeiramente China e Índia, mas também outros países como Brasil, Rússia, África do Sul, México, estão passando por momentos difíceis, cada um com suas particularidades. Mas a grande ameaça para 2020 em termos do crescimento econômico é uma continuação da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Por que uma continuação? Porque eles já começaram uns tapinhas aqui, uns tapinhas ali, e aí é importante a gente entender o que está acontecendo, dando um passo para trás. É sempre muito perigoso, ou tem sido sempre muito perigoso, quando a segunda potência econômica no mundo está prestes a superar a primeira potência econômica no mundo. Em termos históricos, toda vez que isso acontece, gera-se uma grande guerra, e não é somente uma guerra econômica, mas guerra mesmo, justamente porque o país que está em primeiro lugar não quer deixar o primeiro lugar do pódio. E o país que está em segundo lugar, prestes a passar o outro, ele está vindo de vento em polpa e ele quer ser o país dominante na esfera econômica, na esfera militar, em todas as esferas. E Estados Unidos e China passam exatamente por esse problema agora. Existem dos dois lados algumas preocupações. A China, uma potência industrial, já sentindo o peso de se tornar um pouco mais desenvolvida, então a mão de obra chinesa se torna um pouco mais cara e aí isso prejudica a capacidade dela de atrair novas fábricas, de atrair novos investimentos. E por um outro lado, os Estados Unidos, que é hegemonia, é supremo em termos de dominância econômica no mundo, mas também passa por um processo onde o crescimento econômico não tem sido muito dividido como ele foi, por exemplo, há 100 anos atrás, há 70 anos atrás. Então, desde então, os Estados Unidos passam por um probleminha. Além do que, Donald Trump. Donald Trump é um cara muito reacionário. O que eu quero dizer com isso? Ele parece não ser um cara tão estratégico. Estratégico, nesse caso, é a liderança chinesa. Por bem ou por mal. Ela é uma liderança mais fria, mais estratégica. Donald Trump, não. Ele vai meio que no impulso, vamos ver, dependendo de como tá. Um dia ele acorda bem-humorado e resolve dar alguma ajuda para algum outro país. Um dia ele acorda mal-humorado e resolve retirar essas ajudas. Então, Donald Trump também traz umas incertezas. E para o mercado econômico, para o grande mercado global que nós vivemos, incerteza não é legal. Então a grande ameaça para 2020 é uma recessão global, que traria um impacto muito grande para o Brasil. Porque o Brasil é um grande exportador, primeiramente de matéria-prima, a gente exporta comida, a gente exporta minério, a gente exporta não tanto bens industrializados. Então, se a gente for pensar lá nas nossas velhas aulas de história, a gente ainda tem um perfil muito de exportar matéria-prima. E isso, se tivesse uma recessão global, reduziria a demanda para essa matéria-prima, tendo um impacto muito grande. Lembrando que o agronegócio é quem puxa a nossa economia. O carro forte da nossa economia é o agronegócio. Então, uma recessão global em 2020 é preocupante. O que mais que vai acontecer nesse 2020? É ano de Olimpíada. E a Olimpíada sempre traz os olhos de volta para o esporte. Os Jogos Olímpicos serão realizados em Tóquio. E Tóquio está preparando uma grande festa para receber o mundo. Os olhos do mundo sempre se voltam para as Olimpíadas. Aí tem aquela velha questão: será que é benéfico para uma cidade receber os Jogos Olímpicos? Em muitos Jogos Olímpicos passados, a não ser, se não me engano, Salt Lake City, a cidade teve prejuízo, porque o que ela teve que investir, o que o governo investiu nessa cidade, ele não conseguiu recuperar. Por exemplo, os Jogos de Montreal ainda não se pagaram. Então nós estamos falando de um mega tempo aí.
Lembra, a gente teve os Jogos Olímpicos aqui no Rio, né? E aí você já sabe, não aconteceu várias coisas que iriam acontecer, trem-bala, um trem que ligasse o centro de São Paulo até o Aeroporto Internacional de São Paulo, todas essas coisas não aconteceram. Mas nós estamos falando agora de Tóquio. Tóquio, capital do Japão, o cerne da cultura japonesa, em sua grandiosidade metropolitana, está preparando uma festa com muito foco em sustentabilidade, com muito foco em dar rentabilidade para os jogos. Então, os olhos do mundo vão se voltar para as Olimpíadas e aí a gente tem que torcer um pouquinho para o Brasil ter um desempenho um pouco melhor que tivemos no passado. Baseado nos investimentos que foram feitos, é improvável que isso vai acontecer, então a gente pode esperar um desempenho mais ou menos igual. Fora isso, o que a gente pode esperar em termos de 2020? Eleições presidenciais americanas. E isso o mundo inteiro está acompanhando e irá continuar acompanhando justamente pelo impacto que tem na vida de todo mundo. Ah, mas eu não moro nos Estados Unidos, o que me importa o que vai acontecer com o presidente lá? Muita coisa. Primeiro, a probabilidade de Donald Trump ser reeleito é maior do que ele perder a reeleição, por bem ou por mal, mas as eleições americanas, elas meio que funcionam como uma biruta para o resto do mundo. Então, vai todo mundo prestar atenção no que vai acontecer e compensa você ficar ligado não somente em informações produzidas em português, mas informações produzidas em inglês. Ah, Evandro, mas eu não falo inglês. Beleza, tá na hora de você se matricular e fazer algum tipo de curso. Tem coisas online que dá para você fazer sem custo para você conseguir acesso a informações cada vez melhores. Esses 3 assuntos vão dar o que falar. Possível recessão na economia, Jogos Olímpicos e as eleições presidenciais americanas. Fora isso, tudo pode acontecer, porque o amanhã a Deus pertence. Um grande abraço, tá na hora de deixar aquele like, se inscrever, comentar, eu quero dialogar com vocês e nesse vídeo a gente tentou descomplicar algumas coisas e complicar outras.